Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: homem esfaqueado acaba preso em bairro aqui de Erechim. E também, Brigada Militar prende dupla por tráfico de drogas em Getúlio Vargas. Além disso, um incêndio destruiu uma casa em Trindade do Sul nas últimas horas. E entre as boas notícias, 2 pacientes recebem alta da ala Covid da UTI do Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, as informações aqui de Erechim, da região do Alto Uruguai Gaúcho. E nós começamos já falando para você de um crime em Trindade do Sul. Olha, a Polícia Civil trabalha para identificar um homem encontrado morto em uma estrada no interior do município. Ele foi atingido por vários tiros. Quem traz mais detalhes para a gente é o Natan Bretenbach. Um homem foi encontrado morto na linha Baú, interior de Trindade do Sul, na tarde desta segunda-feira. De acordo com a Brigada Militar, o cadáver apresentava marcas de disparos de arma de fogo. Estava ao lado de uma motocicleta, próximo a uma estrada. A vítima não foi identificada e a Polícia Civil segue investigando o caso para saber o que teria motivado o crime. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias com outras informações. E olha, um incêndio acabou destruindo uma casa em Trindade do Sul. Olha, a residência que pegou fogo fica no bairro Bela Vista, lá em Trindade do Sul. O incêndio aconteceu na noite dessa terça-feira. De acordo com as informações de populares, os moradores da casa não estavam no local no momento do incêndio. A residência foi totalmente consumida pelas chamas. Até o momento, não se sabe o que teria ocasionado este incêndio. O Corpo de Bombeiros de Nonoai atendeu a ocorrência. O fato está sendo investigado pela Polícia Civil. E olha, um caminhão carregado com erva mate acabou tombando e deixando 2 pessoas feridas no interior de Gaurama. O acidente aconteceu na tarde de ontem. 2 pessoas ficaram feridas após um caminhão carregado com erva mate tombar no interior de Gaurama na tarde dessa terça-feira. O acidente aconteceu próximo à comunidade de Linha 9. Os feridos estavam na cabine do veículo, que ficou destruída, e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros de Erechim e os bombeiros voluntários de Gaurama, sendo encaminhados para o Hospital Santa Terezinha. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo outras informações para você. E olha, um esfaqueamento acabou em prisão no bairro São Vicente de Paula. O fato aconteceu no início da noite dessa terça-feira, quando a Brigada Militar foi chamada até o bairro lá, onde o indivíduo teria esfaqueado outro em via pública, ou na rua, né? No local, os policiais encontraram o homem de 36 anos inconsciente com ferimentos provocados por várias facadas, né? Provocadas por um objeto cortante. Diante dos fatos, o homem foi levado pelo SAMU ao Hospital Santa Terezinha, onde permaneceu hospitalizado. O suspeito de cometer esse crime, de 34 anos, foi preso. Ele foi levado para a delegacia de polícia, ouvido, e logo após, segundo a polícia, como não houve flagrante, ele foi liberado. O estado de saúde da vítima não foi divulgado e a polícia segue investigando o que teria motivado este crime. Olha, antes de passar a próxima, eu quero falar para você, viu? Uma tentativa de homicídio nesse caso aí. Olha, esse sujeito não pode ser liberado. É preciso a polícia apurar melhor essa situação, né? Não pode o cara ir para a delegacia e ser liberado, né? Isso aí tem alguma coisa errada nessa história toda. Mas a gente vai seguir acompanhando, viu? E a gente vai trazer os detalhes para você que está nos acompanhando. Olha, uma mulher está desaparecida em Marcelino Ramos, é destaque no site do jornal Bom Dia, e está na sua tela a foto da essa senhora que está desaparecida. Olha, de acordo com informações dos nossos colegas do portal Marcelino, a mulher sofre de esquizofrenia. Ela está desaparecida desde o dia 18 lá em Marcelino Ramos. A mulher estava no residencial terapêutico Morada do Sol, no Estreito.
O grupo de operações de resgate e salvamento com cães de Concórdia participa das buscas desde a manhã dessa terça-feira. Dona Terezinha, como é conhecida, já saiu outras vezes devido à sua doença, mas não por tanto tempo como agora. Populares também ajudam na tentativa do encontro. O grupo com cães percorreu um trecho de quase 20 quilômetros e chegou à conclusão de que ela teria seguido no sentido à cidade. O administrador residencial terapêutico disse que ela fugiu no início da manhã desse sábado. A senhora tem 60 anos e pede-se para que a comunidade fique atenta a qualquer informação e repasse à polícia. Então, se você viu a dona Terezinha que está aí na tela, ela sofre de esquizofrenia. É aquela doença que a pessoa esquece trechos da vida dela, né? Então, ajude ela, e ela tem uma idade já avançada, estava num residencial terapêutico, né? E precisa da sua ajuda. Então, se você viu ela, por favor, entre em contato agora mesmo com as autoridades. Olha, a Brigada Militar prendeu uma dupla por tráfico de drogas lá em Getúlio Vargas. Olha, esse fato aconteceu durante uma atividade de rotina dos policiais que perceberam que um homem estaria em um conhecido ponto de venda de drogas. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira em Getúlio Vargas. Em revista pessoal ao mesmo, foram encontradas 2 porções de maconha. Além do homem, uma mulher estava no local e também foi abordada e identificada. Segundo a polícia, na casa foram localizadas 20 porções de maconha, pesando aproximadamente 30 gramas, e 3 cigarros de maconha parcialmente consumidos. Diante dos fatos, os envolvidos acabaram presos e encaminhados para a delegacia de polícia aqui de Erechim, onde foram ouvidos e depois liberados. Que barbaridade! Olha, seguimos trazendo mais informações para você que está nos acompanhando, e agora eu quero chamar a sua atenção para um golpe muito safado que está acontecendo aqui na região norte do estado. Olha, as imagens das câmeras de vídeo monitoramento de Passo Fundo registraram um golpe do falso atropelamento. Vamos botar na tela, Marcão, para mostrar para o pessoal como é que funciona esse golpe do falso atropelamento. Atenção! Olha, de acordo com as informações, aí mostra, né, o motorista do carro vindo. Aí, nesse momento, o cara diminui a velocidade. O homem, então, se joga no capô e fica no chão parado. Olha, a pessoa acaba se assustando, né, com o fato que aconteceu aí do atropelamento, e de acordo com as informações do Jornal O Nacional, o homem aí pede um valor em dinheiro, né, para que ele não seja acionada às autoridades. Olha, esse caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Se der para voltar, Marcão, para o pessoal poder entender em casa, deste golpe do falso atropelamento. O que acontece? O motorista está vindo com o carro, o cara está ali só esperando. Quando percebe que o cara vai tentar atravessar a rua, o motorista diminui a velocidade. Então o safado corre e se joga no capô, hein? E ele fica lá no chão chorando. O criminoso ainda chega e fala pro cara: não, se você me der uma ajuda em dinheiro, eu não vou chamar a polícia. Olha, que fato impressionante. Cuidado com o golpe do falso atropelamento. Olha, a Polícia Civil já está investigando este caso lá em Passo Fundo. Foram pelo menos 3 ataques nas últimas semanas do golpe do falso atropelamento. E a principal orientação é que, em casos sempre de acidente de trânsito, a pessoa chame aí as autoridades e faça o registro de ocorrência, viu? Olha, é impressionante a criatividade da vagabundagem nesse tempo de pandemia, viu? É cada vagabundo com uma ideia na cabeça, que nem esse aí, né? Ah, eu vou ser atropelado e vou pedir um dinheiro. Olha, que vergonha. Vamos seguindo com outras informações, porque o Bom Dia Notícia e as notícias não param. E olha, um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito. O acidente envolveu aí um automóvel modelo VW Gol e uma moto modelo Honda HXR Boros, e aconteceu na rua Dr. Sidney Guerra, no bairro Copas Verdes. Foi da noite dessa terça-feira. Segundo a Brigada Militar, o condutor do Gol não possuía carteira de habilitação, sendo então autuado. O motociclista ficou ferido. Ele foi conduzido ao Hospital Santa Terezinha para receber atendimento médico. Ambos os condutores realizaram o teste do etilômetro com resultado negativo para embriaguez. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado. E agora uma notícia boa. Olha, 2 pacientes que foram consideradas curadas pelo médico da Covid-19 receberam alta da ala hospitalar de Covid do Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim. A gente traz as informações e mostra esse momento especial.
Duas pacientes que estavam internadas devido ao coronavírus saíram da ala Covid do Hospital Santa Terezinha nesta terça-feira. Segundo o hospital, uma mulher de 66 anos estava internada desde o dia 24 de junho e no dia 1º de julho havia ido para a UTI, ficando entubada por 18 dias. Já a outra paciente, de 53 anos, internou no dia 25 de julho e um dia após foi transferida para a UTI Covid, ficando entubada por 21 dias. Ambas saíram da ala, pois não apresentam mais risco de transmissão da doença, segundo os médicos. Agora, elas aguardam alta hospitalar. Muito bem, viu? Olha, muita saúde para essas duas e a gente fica aí com pensamento positivo para que todas as outras pessoas que estão internadas, né, aí com Covid, saiam, consigam superar essa doença e que a vacina venha logo para a gente poder voltar a vida ao normal. E olha, ontem, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, né, esteve no Rio Grande do Sul. Ele foi recebido pelo governador Eduardo Leite e anunciou a vinda de 100 respiradores para o estado. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, visitou o Rio Grande do Sul nesta terça-feira e anunciou o envio de mais 100 respiradores ao estado. A nova remessa se soma aos 535 aparelhos já entregues. Pazuello foi recebido pelo governador Eduardo Leite, pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, pela secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre e pelo presidente da Assembleia Legislativa. Além dos respiradores, o ministro interino da Saúde confirmou o envio de um extrator, utilizado para a realização automatizada de exames RT-PCR. O equipamento chegará nos próximos 10 dias ao Laboratório Central do Estado, LACEN, e vai ampliar a capacidade de testagem do laboratório em até 2,5 vezes. Passará de cerca de 400 testes diários para aproximadamente 1.000. De acordo com Leite, desde o início da pandemia, o Rio Grande do Sul ampliou de 933 para 1.630 leitos de UTI. Segundo ele, o estado pretende ampliar em até 105% a capacidade hospitalar, chegando a mais de 1.900 leitos. A reunião foi seguida de uma entrevista coletiva de imprensa, onde foi apresentada a estratégia adotada pelo estado para combater a Covid-19. Olha, agora um alerta para você que está nos acompanhando. Você sabia que os olhos podem ser a porta de entrada para o novo coronavírus? Muita gente não sabe, mas passar a mão na máscara e depois no olho, olha, pode fazer você pegar essa doença. Então é preciso ter os cuidados. Veja. A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe à tona várias preocupações, incertezas e principalmente alertas, visando a prevenção da Covid-19, além de cuidados intensificados com a higiene, uso de máscara e álcool em gel, alguns comportamentos fundamentais que estão relacionados à visão. Este médico oftalmologista explica que neste período alguns aspectos merecem a atenção redobrada, porque muitas vezes com o uso das máscaras vamos mexer na região próxima aos olhos e com isso surge a porta de entrada para o vírus. A falta de exposição, na teoria, diminuiria. Quadros, por exemplo, de outros casos epidêmicos, conjuntivites maiores, ou mesmo gripes, mas é que nesse quesito em especial, a máscara não protege os olhos, né? E levar a mão contaminada com outro fator qualquer aos olhos é uma porta de entrada, um risco maior, né? Então, acender esse alerta então para a questão dos olhos. Para a questão dos olhos, né? Então, e temos que evitar essa manipulação. Ao mesmo tempo, o especialista salienta que esse contato também aumenta o risco para outras doenças. E os cuidados baseiam-se em: o principal é não entrar em contato com a porta de entrada. No caso, ajeitar a máscara com a mão, a gente nunca deveria, né? E passar a mão nos olhos, também não, né? Até porque não é só a parte do coronavírus, mas mexer nos olhos, a gente aumenta o risco de contaminações por diversos outros patógenos.
e aí pode desenvolver uma conjuntivite, seja ela bacteriana ou mesmo viral por algum outro vírus, e isso sim tem aumentado nessa época de pandemia. E lembra que apesar da pandemia de coronavírus, os cuidados com as outras doenças não devem ser esquecidos pelos pacientes. Então, a gente tem visto, tanto na parte pública quanto na privada, que há uma diminuição maciça, digamos assim, da procura pelo tratamento das mais diversas enfermidades, né? É claro que pessoas que talvez iriam procurar o serviço de saúde por, digamos, uma revisão, alguma coisa assim, devem mesmo evitar. Agora, não é possível evitar as consultas de rotina de doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, no caso da oftalmologia, como glaucoma, como uma miopia degenerativa, uma doença macular relacionada com a idade. Por quê? A falta de acompanhamento e de ajuste no tratamento pode gerar um trauma muito maior ali na frente. Então, esse medo, ele por vezes pode ser infundado, porque a pessoa ela necessita manter a saúde geral, né, e não ficar baseado em se tem ou se não tem a doença do momento. Olha, o governo divulgou uma ferramenta que vai agilizar a inscrição de propriedades para a implantação do Código Florestal Brasileiro. Veja. Para implantar o Código Florestal, o governo precisa saber como é ocupado o território brasileiro no campo. Até agora, 6,5 milhões de imóveis foram cadastrados no Serviço Ambiental. O governo quer agilizar a etapa de inscrição no cadastramento ambiental rural para iniciar a análise de cada uma das propriedades rurais. E para ajudar os estados nessa tarefa, criou uma plataforma digital. Já que os estados não conseguem fazer esse trabalho analisando um a um, nós estamos implantando uma análise dinamizada que é uma análise eletrônica que o Serviço Florestal Brasileiro contratou, está fazendo uma plataforma e vai enviar para os estados fazer então esse trabalho lá de verificação com suas equipes técnicas. A ferramenta faz parte de um projeto piloto que será testado primeiramente em Mato Grosso do Sul. Foi estabelecido que o Mato Grosso do Sul é um dos estados pilotos, porque apresentou as condições, tem praticamente 100% das propriedades já dentro do CAR, já iniciou o processo de análise, tem a sua base de imagens, tem a sua base de software, para que a gente possa avançar rapidamente nessa análise. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural torna possível o monitoramento da vegetação nativa e a aprovação das áreas de reserva legal de propriedades rurais. Agora vamos falar de esporte. Olha, o Ipiranga joga daqui a pouquinho contra o Esportivo. A partida está marcada para as 3 da tarde e acontece no estádio Alviazul, em Lajeado. Após ser transferida por 3 lugares diferentes, o Canarinho volta à disputa da primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Nessa primeira fase serão 3 jogos. O primeiro contra o Esportivo, depois contra o Grêmio e depois contra o Pelotas nos próximos dias. Aí, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer e ficar na torcida hoje para o Ipiranga retornar bem ao Campeonato Gaúcho. Vamos ver a reportagem? O Ipiranga volta aos gramados nessa quarta-feira pelo Campeonato Gaúcho. O time de Erechim vai enfrentar o Esportivo. O jogo está previsto para acontecer no estádio Alviazul, em Lajeado, a partir das 3 horas da tarde. Desde o anúncio do retorno da divisão principal do Campeonato Gaúcho, a partida já foi trocada de endereço algumas vezes. A primeira partida estava marcada para o estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, às 5 da tarde. Logo após, foi transferida para o estádio das Castanheiras, em Farroupilha, até a tarde dessa terça-feira, quando a prefeitura vetou os jogos na cidade, sendo então a partida de Ipiranga e Esportivo transferida novamente, desta vez para Lajeado. Antes da viagem, todo o time e equipe técnica do Ipiranga passaram por testes da Covid-19, dando resultado negativo para coronavírus de todos do grupo.
Ok, meu amigo, ok, minha amiga, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre a melhor solução para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis, presencialmente pertinho da Caixa Econômica da 7 de setembro, aqui em Erechim, ou no site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você já pode ver as fotos, imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. E o melhor de tudo, sem sair de casa nesses tempos de pandemia. Tire suas dúvidas também pelo telefone 54-3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para o intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Parabéns, gigantes do campo e da estrada, que não medes esforços para trazer o alimento para a nossa mesa e os bens para o nosso conforto. Deus vos guie na melhor saúde neste tempo de pandemia. Teremos melhores dias. São os votos da Duflo Marcas e Patentes. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. A Liga do Bem Jenny está arrecadando doações de cabelos para a confecção de perucas que serão doadas para as crianças que estão em tratamento contra o câncer. Para doar, você deve entrar em contato com a Liga. Mas atenção! A mecha de cabelo precisa ter entre 10 e 20 centímetros. E o cabelo, na hora do corte, precisa estar amarrado e seco. Nesta corrente do bem, você também pode doar toucas, cachecol em bom estado ou a linha para confecções de peça. Mais informações com a Liga do Bem Jenny. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite! Tá no Master, tá em casa! 25 de julho, Dia do Colono e Motorista. Através do corpo suado e do trabalho de suas mãos, que plantam e colhem os frutos que alimentam o nosso município, estado, Brasil e o mundo, o esforço de vocês torna a vida de milhares de pessoas mais confortável. Temos confiança que todos os empregos gerados e que a mesa farta de cada cidadão são frutos do trabalho e sacrifício do agricultor.
e aos nossos motoristas que transportam os produtos que produzimos, os nossos sinceros votos. E que Deus proteja e abençoe os nossos colonos e motoristas. Esses são os votos da Administração Municipal de Aratiba. A Administração Municipal de Quatro Irmãos parabeniza os colonos e motoristas, duas profissões que estão vencendo as dificuldades nessa época de pandemia, dando exemplo de profissionalismo, fé e esperança. Nosso reconhecimento e agradecimento a vocês, que continuam a produzir e transportar as riquezas da nossa terra, com coragem e determinação, trabalho e perseverança, contribuindo para o crescimento de nosso país, estado e município. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Colono e motorista, o esforço diário de vocês torna a vida de milhões de pessoas mais confortável, vencendo dificuldades, dão exemplos de determinação, com competência, trabalho e esperança. São vocês que produzem e transportam o alimento de todos nós. Vocês que vivem a realidade da lida do campo e testemunham os desafios que enfrentam para plantar sonhos e carregar a esperança de concretizá-los. O nosso reconhecimento pelo valor dessas duas classes, que estão na ativa, firmes, proporcionando o abastecimento que precisamos para suportar da melhor maneira possível este momento de pandemia. Uma homenagem da Administração Municipal de Três Arroios. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Como vivem os imigrantes haitianos e senegaleses em Erechim? Expectativa. Novidade. Oportunidades. Cultura. Saudade. A minha mãe, eu sei que um dia Deus vai nos livrar, que você vai estar conosco aqui. Você vai saber na série Nouvelle Maison, um novo lar.
O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, voltamos do nosso intervalo, agora com os destaques da coluna Pente Fino, com o nosso colega Rodrigo Finardi, que já está aqui conosco. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro, como é que está? Tudo certo. E olha, hoje na tua coluna, o governador está aí ao lado da bandeira laranja, e o destaque é a definição das cores das bandeiras, que deve ser compartilhada com municípios. Isso aí foi em questão, aquilo que nós fizemos no dia, logo depois que Erechim reverteu a situação da bandeira vermelha para a laranja. Nós estamos conversando, né, Leandro, fizemos uma pergunta no grupo da coletiva Eduardo Leite e a primeira pergunta respondida por ele na coletiva foi a do jornal e TV Bom Dia. Que eu perguntei para ele se era possível aumentar para 15 dias, coisa e tal, né, por causa dessa insegurança que dá na população e nos prefeitos, nos gestores e tudo. E ele falou que essa é uma discussão que está tendo com a FAMURS. Já ontem teve a primeira reunião, uma pré-reunião, onde foi falado sobre isso, agora vai ter mais ao longo da semana, né? Então ele disse que quer sim fazer uma cogestão compartilhada com os municípios, uma cogestão do distanciamento controlado. Porém, ele não abre mão dos indicadores, tudo como que era ainda, que vai continuar o sistema de bandeiras. Agora essa discussão que vai por uns dias ainda, que vai ter muitas ideias, para ver. Eu não sei se vai valer para essa semana, eu acho que não ainda. Não sei se vão conseguir. Hoje já é quarta-feira e amanhã, quinta-feira, é o dia que eles recolhem os indicadores, os 11 indicadores, para na sexta-feira anunciar as bandeiras da próxima semana. Eu acredito que na outra semana, quem sabe, a gente já consegue ver como é que vai ser esse novo modelo com cogestão com os municípios. Olha, que não usem, aí eu vou dizer aqui, ó, é ano eleitoral, se acertarem, ele está, digamos assim, compartilhando as decisões. Eu não quero ver municípios, acho que ninguém quer ver, que brinca com a saúde, e usar esse tipo de poder politicamente por ser um ano eleitoral. Verdade. Olha, vamos falar disso aqui, ó, mapa de cobertura de sinal obrigatório. O que é isso? Olha, eu achei interessante um projeto de lei sugestão que o vereador Pimenta, o Gil Serafim, apresentou segunda-feira na Câmara. Todo mundo tem uma linha telefônica e tu compra, e tu pega, tu sai aqui para um lado, não pega. Então ele quer exigir obrigatoriamente que quando tu compra uma linha de determinada operadora de telefonia móvel, a operadora seja obrigada a te mandar por SMS, tudo, o mapa de cobertura do sinal.
Eu acho extremamente, isso é qualidade de serviço, achei uma bela iniciativa do Pimenta. Olha, é que esses dois nós vamos falar junto, porque é destaque nas redes sociais, muita gente está comentando esses dois assuntos. A FRINAP é ameaçada e o acampamento Farroupilha não dá para afirmar se sai ou não. E ainda tem, que não tem aqui, o 7 de setembro, que é mais uma questão verdade. Que a Liga de Defesa Nacional está discutindo, já foi conversado com o prefeito. Se fosse hoje, o prefeito beneficiou que não sai o desfile de 7 de setembro, ainda existe uma conversação nos próximos dias, porém, só que as crianças têm que se organizar, as entidades, esse momento não tem como. Verdade. Então, provavelmente vai ter algum outro tipo de atividade do 7 de setembro, mas ainda não está nada decidido. FRINAP ameaçada. Eu conversei com o... Eu tinha falado, acho, uns 3 meses atrás, lá no início da pandemia, com o presidente da CIEU, o Fábio Vendrusco. Ele disse que existe a possibilidade de quem sabe fazer uma FRINAP menor, com menos dias em função da pandemia. Só que a pandemia se arrasta, já estamos em agosto, praticamente. Né? Ela seria em novembro, logo depois das eleições. Então ele diz que hoje é difícil, porque as questões sanitárias impedem que haja aglomeração de pessoas, e uma feira vai ter aglomeração de pessoas. Ela não está ainda 100% descartada, mas tudo indica que dificilmente irá acontecer. Ele diz que o planejamento está pronto, tudo, se tivesse como ocorrer, porque se a saúde pública assim achasse, ele não teria problema de fazer. Mas ele acha que hoje está meio difícil ainda de pensar em feira, com esse avanço da doença. Ontem tivemos 1.340 mortos no Brasil, ultrapassamos quase 81, 82 mil óbitos no país, apesar da nossa região estar meio controlada, mas as decisões não são locais. A gente já viu tantos locais aí que já cancelaram seus grandes eventos, eu acredito que não seja diferente aqui em Erechim. Mesma regra vale para o acampamento Farroupilha, que seria mais cedo, isso é em setembro, na data máxima dos gaúchos, 20 de setembro, aqueles dias que antecedem o 20 de setembro. O que ele me disse, o Vendrusco, disse, que eu acho que é interessante, assim, ó. No ano passado, pós-feira, após o acampamento Farroupilha, como não ia ter outra atividade grande no parque, eles negociaram com os donos dos galpões que deixassem eles montados. Então estão todos os galpões montados lá na feira. Que esse é o maior gasto, o maior tempo. Se condições sanitárias, vale a mesma coisa da FRINAP, impedir eles que em 3, 4 dias está montado o esquema do acampamento Farroupilha. Só que hoje ele diz que hoje não dá para afirmar se sai ou não, né? Então é questão, eu acho que os grandes eventos vão ficar tudo para 2021, né? Olha, reversão da bandeira não é alforria para o mau comportamento. Conversei com o prefeito sobre o Luiz Schmidt, prefeito de Erechim, depois da 4ª vez que Erechim conseguiu reverter a bandeira, ele disse que fez um alerta, né? Que o momento ainda é muito difícil, que a reversão da bandeira não pode ser considerada como uma alforria para o mau comportamento. Aí ele critica, assim, e com razão, eu vejo, a postura das pessoas e não dá muito valor para a pandemia. A gente viu no final de semana passada aí a cidade lotada, pessoas sem máscaras empilhadas, várias ligações, denúncias de bairros, de aglomerações de pessoas, de festinhas fechadas com 20, 30 pessoas. Aí ele diz assim, né? Me chama, olha essa frase dele: nunca seremos uma nação. Podemos até ser um país, mas nação acho muito difícil. Então está aí mais um desabafo do prefeito, e com razão, entendi, com razão. A população hoje só sente quando ele pega ou fica mais grave ou perde algum ente querido. Daí o cara vai para o hospital, bate lá na porta do Santa Terezinha, não tem leito de UTI, a culpa é de quem? Do Schmidt, né? É sempre a culpa dos gestores, mas isso é uma questão compartilhada. Todo mundo tem questão compartilhada, todo mundo tem que fazer a sua parte, é verdade. Projeto de desenvolvimento de várias gestões. Porque todo dia eu estou se aproximando a eleição, as convenções partidárias, que vai ser agora em último dia de agosto, até dia 16 de setembro, nós vamos ter todo definido os candidatos à prefeitura e à vereança de Erechim. Ontem eu troquei umas palavrinhas com o pré-candidato a prefeito dos Tucanos. Ele que é chefe de gabinete do prefeito Luiz Schmidt, o Roberto Fabiano. O Beto, ele que passou a Covid, né? Chegou a ficar um dia na UTI. Hoje está bem, tudo recuperado, né? E ele me falou que... Eu perguntei para ele como é que estão as reuniões. Ele: meu foco nesse momento é outro. Quem está cuidando disso é o presidente do partido. Eu não me envolvo muito nas reuniões. Sei um pouco o que acontece, muito que sai pela mídia, coisa e tal, mas é a conversa normal, né? Mas ele diz assim, as coligações nunca foram fáceis. Ainda mais em Erechim, onde os interesses comuns
muitas vezes não são levados em consideração. É uma afirmação forte, é uma posição que eu acho importante em um homem público ter posição nas suas falas, e a gente vê que esse tom que ele deu nessa entrevista para mim é igual que os outros partidos estão falando, que é só interesses pessoais e não estão conversando sobre interesses coletivos nas reuniões que acontecem. É só os cargos que interessam. E eles, assim, ele acredita, que isso aqui eu acho uma coisa que com o tempo as cidades vão entender, que insisto que o projeto de desenvolvimento para a cidade de Erechim e região tem que vir da comunidade. E tem que ser um projeto que contemple várias gestões, né? Não apenas 4 anos. Que tem coisas que tu não consegue fazer em 4 anos no setor público. É muito amarrado, é muito burocrático. Mas daí cada um que entra quer apagar as marcas dos outros. Mesmo projetos bons, eu já vi vários projetos bons serem execrados, jogados na lata do lixo. Mesmo você troca o nome de praça, troca tudo em função que é marca de outros. Isso é ruim, né, cara? Isso é ruim para uma cidade. Por exemplo, lá embaixo muda o nome da Praça do Céu, mas até hoje as matérias são usadas como a ex-Praça do Céu. Então nem precisa trocar o nome, deixar esse Praça do Céu. Sempre se usa ex-Praça do Céu. Trocaram o nome, mas tem o nome antigo. Ainda é Praça do Céu. Né? Então essa aí, e ele alega ainda que essas diversas gestões tem que ter uma fiscalização e avaliação periódica dos envolvidos na elaboração desse projeto. Né? Isso para avaliar a execução e também para corrigir rumos caso não dê certo. Eu acho que é uma ideia interessante. Pelos candidatos, os possíveis candidatos à Prefeitura de Erechim, a gente vê que nós podemos ter uma campanha propositiva de ações, de todos que eu falei. Né? Apenas redes sociais, não. A gente vê que está aumentando os fakes, a gente já está até vendo alguns mecanismos de proteção para que os fakes e pessoas mal intencionadas usem as nossas plataformas para alavancar suas mentiras. Então isso, oportunamente, nós vamos lançar, nós vamos falar bastante aqui, isso que é muito importante. O que nós vamos fazer para evitar que prolifere mentira no período eleitoral? A eleição é importante, que ganhe o melhor e que seja melhor para Erechim. Mas nós não vamos ser porta-voz de quem queira plantar mentiras. Muito bem. Obrigado, Finardi. Até a próxima. Até a próxima. Gente, agora nós vamos com o comentário do Igor Miller e na sequência nós voltamos com o Digital. Não saia daí. Então, uma das questões que pegou muito nessa pandemia, a pandemia que estamos vivendo aí do novo coronavírus, entre toda a crise de saúde sanitária que se está vivendo, foi a questão econômica, que se associou a uma crise monumental que já vinha acontecendo na economia brasileira e se ampliou ainda mais. E um dos pontos disso foi a questão do crédito. O dinheiro ter dinheiro nesse momento foi crucial para manter a economia nos aparelhos, eu diria, funcionando, viva, para que não morresse. E teve toda aquela problemática, enfim, da liberação, da demora da liberação por parte do governo, a não chegar, é difícil de chegar o crédito na mão das pessoas, mas aconteceu. Mas Erechim também, é importante dizer isso, não vou entrar muito nessa questão toda do país, mas vou falar sobre uma iniciativa que acontece aqui já em Erechim há bastante tempo, que é justamente uma parceria entre o Poder Público Municipal, a Prefeitura e uma cooperativa de crédito, a Sicredi, que libera crédito para microempreendedores individuais, os MEIs. E isso é muito importante, porque a economia brasileira, ela tem sim grandes empresas, obviamente, mas o seu grande percentual são de pequenos empreendedores, pequenas empresas que mais empregam, geram renda, geram trabalho, geram impostos, enfim, fazem a economia funcionar, fazem o país ser o que ele é. E é importante dizer que a economia, o dinheiro no sistema cooperativado, no meu entendimento, é a humanização do capital financeiro. Porque ele saiu de uma visão estritamente financeira, teve que se refazer nesses moldes e tem uma abordagem mais atenta às pessoas, às necessidades das pessoas. E se pudesse escolher hoje, se nós pudéssemos definir hoje aonde ficaria o dinheiro do Brasil, sem dúvida nenhuma,
ficaria nas cooperativas de crédito, em tantas quantas fossem possíveis serem feitas, Brasil afora, por regiões, por estados, enfim, porque a abordagem é muito diferente. O entendimento da necessidade, a possibilidade de se contratar, e aqui não estou fazendo propaganda, não é essa a questão para essa ou aquela cooperativa. A questão é que realmente as pessoas conseguem ter acesso a um crédito. É claro que tem todo o seu processo burocrático, enfim, mas a abordagem é diferente. E o crédito, no momento, é fundamental para todas as atividades. Seja um autônomo caminhoneiro, seja um comerciante, seja um empregador que presta serviços para a construção civil, que presta serviços na área elétrica, enfim, qualquer área. O crédito foi extremamente, na questão ambiental, pessoas que trabalham, prestam serviços dentro da questão, enfim, são muitas profissões. E as pessoas reclamaram muito disso, que além, tinha crédito, mas era muito pouco ou era muito difícil acessar. E isso complicou bastante. Então, importante esse tipo de projeto, de programa, porque eles fazem toda a diferença na vida das pessoas e, principalmente, na vida da economia e na realidade local, de um modo geral. Fazendo com que as empresas e as pessoas consigam manter seus negócios funcionando e, principalmente, consigam viver numa época tão difícil como essa. É isso aí. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e as notícias aqui da nossa querida Erechim, região do Alto Uruguai para você. E nós vamos agora com os destaques do Bom Dia impresso e digital, que todos os dias você acompanha aqui na TV Bom Dia com o Natan Bretenbach às 10h30 da manhã, menos nas quartas-feiras que tem a live da Unimed neste horário, né? Hoje o Natan Bretenbach aproveitou para tirar um soninho maior? Brincadeira, ele estava aqui de manhã trabalhando desde cedo. Mas a gente vai trazer igual os destaques do Bom Dia. Vamos dar uma olhada na capa do Bom Dia. Ação contra facções apreende armas, munições e recupera carro furtado aqui em Erechim. Na coluna Pente Fino, você já viu o Rodrigo Finardi falar da definição das cores das bandeiras, que devem ser compartilhadas com o município. Já na página 3, pacientes de Erechim recebem alta da UTI nesses tempos de pandemia. Na página 4, destaque a opinião dos colunistas e na 5, resgate cultural para promover a saúde da população. Já na 6, você vê ação contra facções, apreende armas, munições e recupera carros furtados. Hoje é dia do caderno Água, Meio Ambiente é Vida. E entre os destaques desse caderno você vê uma reportagem na página 7 de hoje sobre... Novo março prevê universalização dos serviços de água e esgoto até Novo marco prevê universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. Além disso, poços tubulares, desafio é ampliar e qualificar o tratamento dos recursos hídricos. Esses são alguns destaques do Caderno da Água, tem os classificados, o Caderno de Variedades e no esporte, o destaque para o Ipiranga, que reestreia contra o Esportivo daqui a pouco. Além disso, hoje é dia de Clássico Grenal, hein? Bretenbach, você vai torcer pro Grêmio ou pro Inter? Não pode falar, Bretenbach. Brincadeira, pode sim. Bom, gente, Clássico Grenal, 9 da noite, vai ter transmissão da TV, né? E também da outra TV aí, a mais famosa que nós, você pode acompanhar lá. E à tarde tem o nosso querido Ipiranguinha, né, que vai jogar contra o Esportivo. Bom, esses e outros destaques você vê no site jornalbomdia.com.br, na edição impressa e digital, no celular, smartphone, tablet, computador, onde você estiver, tá bom? Agora vamos para a previsão do tempo. Veja como fica o clima no dia de hoje. A circulação dos ventos de um sistema de baixa pressão atmosférica que está sobre o Paraguai e de um sistema de baixa pressão atmosférica que está sobre o Uruguai vão favorecer o aumento da umidade e estimular a formação de nebulosidade sobre parte do Rio Grande do Sul. No oeste gaúcho, tem previsão de sol entre muitas nuvens. Já nas demais áreas da região sul do país, o sol predomina e não tem previsão de chuva. No norte paranaense, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Já em praticamente todas as outras áreas do interior paranaense, no oeste de Santa Catarina e extremo norte gaúcho, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30%. A mínima prevista em Florianópolis é de 17, a máxima é de 27 graus,
mínima de 13 e máxima de 26 graus em Curitiba. E nos próximos dias tem pouco ou nenhuma chuva prevista para toda a região. Ok, meu amigo, o programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia acessando o site e também o aplicativo do Bom Dia. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um beijo para você no seu coração. Eu te encontro amanhã, quinta-feira, com mais, espero que boas notícias aqui da nossa região. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.